Olá, meu nome é Pablo Luiz Ferreira dos Santos e hoje eu vou estar trazendo aqui uma atividade, de introdução ao pensamento computacional do curso de licenciatura em computação, a partir da atividade proposta aqui de computação desplugada. Então, primeiramente, a partir da leitura aqui, a leitura do BNCC na parte de computação, que é disponível no material que o professor disponibilizou na plataforma, lendo aqui, na página 18, no eixo pensamento computacional, eu me deparei aqui com a lógica computacional, e na questão da habilidade de associar os valores verdadeiro e falso, sentenças lógicas que dizem respeito à situação do dia a dia. Então, a partir dessa leitura, me deu a ideia de trabalhar essa parte, de lógica, que é tão importante também, e mesmo sendo aqui, citado aqui o terceiro ano, isso é interessante também para trabalhar com anos posteriores. Então, a primeira coisa que eu pensei, e já tendo uma relembrança aqui da atividade anterior, foi trabalhar com algo que fosse didático, porém não algo tão teórico. Então, pensar em algo mais dinâmico, algo mais até divertido mesmo. Então, como a gente está falando de lógica, eu pensei em um jogo de tabuleiro, que associasse a essa parte do BNCC, e também que trabalhasse a computação desplugada. Então, a partir desse jogo de tabuleiro aqui que eu coloquei, até coloquei o nome aqui como caminho verdadeiro ou falso, a gente conseguiria trabalhar isso daqui da forma que eu pensei mesmo sobre essa lógica. Então, só já citando aqui como foi citado no documento, eu utilizei o ChatGPT para a gente identificar aqui uma plataforma online que eu pudesse simular um tabuleiro e também umas perguntas, um banco aqui de 50 perguntas para que fosse feita e fossem trabalhadas nessa parte de lógica também, que no caso seria os cards interativos. Então, como que o jogo funciona? Eu pensei no jogo de tabuleiro porque eu gosto bastante de jogo de tabuleiro e eu acho também legal para as crianças, Então, é o seguinte, o jogo de tabuleiro convencional, você tem as casas aqui, cada casas correspondentes aqui, e você também, precisa de um dado, ok? E também os cards que vão ficar as perguntas correspondentes a cada casa. Então, o que o aluno vai fazer, Com o auxílio do professor, ele vai primeiro rodar o dado, eu vou simular aqui nesse ambiente digital aqui do Geniali. Jogou o dado, deu um número aqui 3, ele vai avançar até a casa 3 e aí vai ser feita a leitura do card. Então, basicamente, é essa parte. O aluno vai jogar o dado, vai dar o número e ele vai avançar o número de casas correspondente. Então, na primeira pergunta aqui que eu coloquei de exemplo aqui, que eu peguei com o auxílio da inteligência artificial, 5 é maior que 6. Então, o aluno vai responder se é verdadeiro ou falso. Se ele acertar, que nesse caso seria falso, ele permanece no jogo aqui e ele continua podendo avançar. Agora, se o aluno errar, no caso se ele colocasse, por exemplo, como verdadeiro, essa pergunta, ele recuaria uma casa, no caso aqui ia para a casa 5, e ficaria uma rodada sem poder jogar. Então seria como regras de alguns jogos de tabuleiros que já existem. Então, o que é interessante dizer aqui, que você tem uma lógica aqui, estimula a parte do pensamento conversacional, da lógica sim ou não, Só existe essas duas possibilidades de resposta. Aí lá na atividade eu até citei, o reconhecimento dos padrões, o pensamento algoritmo, e também você consegue trabalhar com perguntas, perguntas de outras partes do conhecimento que também podem ser interessantes para trabalhar com os alunos. Então, nessa primeira que eu fiz foi uma coisa mais matemática, mas também, por exemplo, ele poderia ter uma pergunta, por exemplo, como um cachorro é um mamífero. Uma pergunta mais diferente, que trabalhasse também a questão da lógica. Então, isso é o que eu achei interessante nesse jogo aqui. E eu acho que ele é bem objetivo, ele consegue sim
ser uma ferramenta eficiente para essa questão da computação desplugada, né? De entender as condições, se sim ou não, ele, né, ter essa compreensão mais da parte lógica para que depois seja realizada, né, seja trabalhada com ele no software propriamente dito. Então, basicamente é isso. Aí, sobre os materiais que seriam necessários, né? Então, você tem material, por exemplo, se você está numa escola, seria interessante trabalhar uma cartolina, por ser algo maior, né, numa escala maior. Além, né, de ter os cards interativos, você também ter objetos que fossem como se fossem os marcadores das casas, né, para cada aluno. Eu citei no trabalho como uma borracha, por exemplo, borracha colorida. Além de, acharia interessante também os cartões verdes e vermelhos para indicar, né, o verdadeiro falso, que também seria uma dinâmica interessante. Enfim, aí fica a critério mais do professor como trabalhar, apesar de ter esse direcionamento. Então, basicamente é isso, né? Essa atividade eu acho que consegue abordar o que o professor solicitou e eu acredito que seja também, por mais que seja um pouquinho fora do padrão, né, seja mais um jogo, eu acho que ele consegue sim ser uma ferramenta eficiente para o aprendizado do aluno, né, principalmente quando a gente está falando de pensamento computacional e a lógica computacional, ok?